Deus seja louvado por esse momento aqui, junto à Congregação Batista em Flecheira. Eu louvo a Deus por voltar a esse lugar. Eu já tem muito tempo que eu não venho aqui. Quando eu vim aqui foi em 2012 mesmo, quando estava nascendo de fato a congregação. Eu lembro que nessa época eu estava com o pastor adjunto lá na PIB de Cabo Frio, quando estava nascendo a congregação, em 2012. Só em setembro que fui para o bairro São João, então eu peguei aqui o início do trabalho. E lembro-me também da primeira vez quando a gente veio aqui para olhar o local. Viemos eu, o pastor Roberto e o pastor Rover. E ele mostrou o local, caminhamos por perto daquela praça ali e observar. E depois, quando a gente andou para cá, vimos esse lugar aqui, não imaginávamos que seria aqui. Queria começar e andando e Deus tocando no coração. E realmente o que os irmãos falaram aqui é uma verdade, claro, sempre falando a verdade. Deus tocou muito no coração do pastor Rover sobre plantar aqui uma nova igreja para pregar o Evangelho de Jesus. Deus o usou, sustentou a vida dele, a família dele, a irmã Vera. Mas, irmãos, Deus é Senhor de tudo. Hoje ele canta no coro lá em cima, está no céu. Mas Deus que não falha, providencia tudo para a sua igreja. E então a obra continuou, o pastor Roberto trabalhando com os irmãos. E aí Deus levantou para esse tempo o pastor Eliseu, para estar aqui já desde 2016, caminhando com os irmãos, avançando com a igreja, e caminhando aqui até o dia que Deus permitir e deixar, caminhando junto com os irmãos nessa liderança. E fiquei feliz de ver os irmãos que estão aqui caminhando com a igreja. Nós que atuamos lá na sede, mas como é bom saber dos irmãos que aqui estão, caminhando junto com os irmãos aqui. E também, é claro que ver aí o irmão João Batista é muito bom também, porque eu estava em Alcântara ainda, ele foi aluno lá no Seminário Gonçalense, e primeiro eu o conheci lá em São Gonçalo. Eu mexia com ele, João Batista de prete, que tem que ser de primeira. E de repente ele me avisa, olha, eu que fui para Cabo Frio, você veio para cá e eu fui para lá. Então que bom ver aqui sua esposa participando desse local, tenho certeza que o coração dele bate forte pela primeira igreja batista em Cabo Frio, bate forte o coração do casal pela congregação aqui em Flecheira. A gente louva a Deus por isso. Eu quero convidar os irmãos para a gente refletir na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E pastor Eliseu, nós oramos muito para esse tempo, quando vamos ver ali no terreno um novo templo e vamos ver nascer uma igreja batista nesse lugar, organizada para a honra de Jesus. Vai chegar esse dia, porque Deus é bom. E eu tenho muita alegria de levar comigo então esse projeto e também levar para a nossa sede e apresentar os desafios aqui da nossa igreja na Flecheira. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Nós vamos refletir na palavra do Senhor, os irmãos que estão aqui, também aqueles que estão acompanhando esse culto pela transmissão, e poderão estar nele em outros momentos, é claro, assistindo pela divulgação na internet. Mas nós vamos no Mateus, no capítulo 16, versículo 18. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem uma afirmação muito conhecida. Eu quero ler desde o verso 13, para enfatizar o que acontece, dito por Jesus lá no versículo 18. Mas a Bíblia Sagrada, ela diz assim, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, a Bíblia, a palavra de Deus assim afirma: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque é a boca de Jesus que disse: edificarei
a minha igreja. É interessante que Deus usa pessoas. Deus usou de forma extraordinária a vida do pastor Robert, de saudosa memória. Deus usou de forma extraordinária a vida do pastor Roberto. De forma extraordinária tem usado a vida do pastor Eliseu. Mas impressionante, irmãos, que mesmo Deus tendo usado a vida de homens, pessoas que se dedicam à obra dessa igreja, que é muito mais do que um prédio, nós sabemos disso, mas a obra dessa igreja não é obra de pastor, isso é riqueza, é obra de Jesus. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui para o nosso coração, e que nós guardemos nessa tarde, quando agradecemos a Deus por 9 anos de existência desse trabalho missionário aqui nesse lugar. A primeira coisa que eu quero ressaltar do texto é que a igreja, ela permanece porque ela é fruto da declaração de Jesus. A igreja permanece porque ela nasceu na boca de Jesus. Jesus quem disse: eu vou edificar a minha igreja. E nesse contexto que nós lemos, a palavra de Jesus é muito forte, porque Jesus declara que vai instituir a sua igreja, Jesus declara que vai organizar a sua igreja, que vai fazer esse grande movimento que até hoje é forte, pujante, que é a igreja de Jesus. E logo em seguida a gente vê que essa igreja toma forma visível, lá em Atos, quando os discípulos se reúnem, quando ali reúnem e vem o Espírito de Deus, e eles são testemunhas do Senhor, e eles vão divulgar essa palavra a partir de onde estavam, mas até os confins da terra. Meus irmãos, aqui está a igreja de Jesus em Flecheira, resultado da boca de Jesus. Vai ser organizada em breve, eu não tenho dúvida. O sonho do meu coração, pastor Eliseu, é que ele consiga nos 60 anos da igreja mãe nascer uma filha. E 60 anos é ano que vem. Será que Deus vai nos dar essa bênção? De ver nascer mais uma igreja nesse ano de 2022. Mas, meus irmãos, vai nascer uma igreja porque é o resultado da boca de Jesus. A gente precisa acreditar nisso. Que a igreja, ela é fruto da boca de Jesus. Às vezes, a gente fica pensando em tantas dificuldades que o mundo enfrenta, tantas barreiras, tantas batalhas. Uma pandemia dessa, tão cruel, tão feroz, tantas pessoas morrendo. Mas, irmãos, nada para a marcha da igreja, porque ela é resultado da declaração. Ela permanece porque a igreja é fruto da palavra de Jesus. O edificarei a minha igreja, registrado aqui em Mateus 16, 18. Embora tenha sido declarado há tantos anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, mas essa palavra, ela se concretiza aqui nesse lugar. Cada vez, cada momento que uma pessoa se converte, aqui está acontecendo a palavra de Jesus: eu edificarei a minha igreja. Então guardemos isso, irmãos, no nosso coração. Essa primeira aplicação bíblica: a igreja prevalece porque a igreja é resultado da boca de Jesus. Nós somos fruto da palavra de Jesus. Nós somos o resultado daquilo que Jesus Cristo, como Senhor, desenvolveu, fez e falou. Mas é muito interessante, irmãos, e eu quero fazer também outra aplicação para a gente. Que a igreja prevalece porque a igreja, ela é multiplicada, ela é acrescida pelo próprio Jesus. A igreja permanece porque o próprio Senhor a faz crescer. E como que o Senhor faz a igreja crescer? Como que acrescentam-se vidas ao corpo da igreja, ao corpo de Cristo? Pela confissão de Jesus como Senhor e Salvador. Assim como ele declara que edifica a igreja, o próprio Senhor mantém a sua igreja de pé e faz vidas se chegarem a ela. E é interessante que quando Jesus estava com seus discípulos, a Bíblia diz que foi na região de Cesareia de Filipe, Jesus chegou para eles e fez uma pergunta aos discípulos: olha, o que estão falando ser, o que estão dizendo por aí? O que estão falando ser o Filho do Homem? Quais são as palavras que estão sendo ditas? E alguns começaram a dizer, segundo Jesus: olha, tem gente falando que o Senhor é João Batista. Há pessoas que estão dizendo que o Senhor é Elias. Há outros que estão dizendo que é Jeremias, ou até outros dos profetas. Mas Jesus olhou para eles e disse: e vocês?
quem vocês estão dizendo que o Filho do Homem é? E aí Pedro respondeu. Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu para ele: Muito bem, Pedro, muito bem, você disse certo, porque isso não foi revelado para você por carne, isso não foi revelação de sangue, isso é resultado da revelação do meu Pai que está nos céus. Muito bem, Pedro, o que você está respondendo, você está respondendo por causa do meu Pai. Pedro disse a verdade de uma confissão. Pedro entendeu que Jesus era o Messias, o enviado de Deus. Por isso ele disse: Tu és o Cristo, Tu és o enviado. Nós reconhecemos que da parte do céu Tu vieste para resgatar o povo, para instituir um povo que é seu, um povo salvo, um povo tratado por Jesus. Por isso, irmãos, essa segunda lição que eu quero destacar: a igreja prevalece porque ela é multiplicada, ela é acrescida pelo próprio Jesus. Pedro entendeu isso. Aquele ambiente de confissão. E é interessante que aqui a gente precisa aprender algo, irmão. Para ter um encontro com Jesus, não vale o que o outro pensa. Para se ter um encontro com Jesus, vale o que eu penso sobre Jesus. O céu não se vai para o céu de carona. Eu não posso ir para o céu pelo resultado do que a minha família pensa. A pessoa vai para o céu pelo resultado do que ela pensa e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Olha, os homens estão dizendo muita coisa sobre ti, Senhor. Mas Jesus virou para eles: E vocês? O que vocês pensam sobre mim? É isso que importa. Eu queria perguntar a vocês todos que estão aqui, e quem sabe também a você que ouve, consegue ouvir a nossa voz: o que você pensa sobre Jesus? Quem Jesus é para você? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua história? Você também reconhece, como Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Se você fizer isso, você vai encontrar salvação. Porque a Bíblia diz que se a gente confessa com os lábios e crê com o coração, nós somos salvos. É assim que vai acontecer a experiência de salvação. Portanto, aqui está a Igreja Batista em Flecheira. Uma igreja que é fruto da boca de Jesus. Ele disse que ia edificar a igreja. Aqui está uma igreja que é fruto da boca de Jesus. E aqui também está a Igreja Batista em Flecheira. Uma igreja que Jesus acrescenta. Uma igreja que Jesus multiplica. Porque vidas reconhecem que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, assim como Pedro declarou. E se você ainda não fez essa declaração, como é importante você tomar a sua decisão nesse momento por Jesus. Como é importante você entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal. Quando você fizer isso na sua história, você vai contar um novo momento. Quando você fizer isso na sua vida, tudo vai mudar. Porque você também vai entender que o Cristo, Filho do Deus vivo, faz parte do seu coração, mudou a sua história. E você também vai dizer: eu agora sou igreja, porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu agora sou uma igreja, porque eu faço parte, eu fui acrescido no corpo de Cristo, o meu Senhor. Portanto, eu rogo a Deus que Ele multiplique essa obra, que Ele faça crescer esse movimento aqui dele nesse lugar, usando a vida dos irmãos, usando a igreja, para que a missão de evangelização nesse lugar possa crescer e a mensagem possa se espalhar. Guardando sempre no coração de que aqui está uma igreja, porque Jesus falou isso. E aqui está uma igreja, porque as pessoas têm a oportunidade de confessá-lo como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo. E assim a igreja é multiplicada para a honra e para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, quero te agradecer pela tua presença nesse lugar. Quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor faz a obra. O Senhor usou, ó Deus, há 9 anos passados, vidas para iniciar o trabalho.
E o Senhor continua usando vidas para que esse trabalho prossiga. E, ó Deus, no teu tempo que é perfeito, o Senhor já sabe o dia que a igreja será organizada e que a obra da evangelização nesse bairro continuará crescendo e avançando. Senhor, põe a tua mão de poder na vida e família do pastor Eliseu. Continua, ó Deus, livrando o teu servo dos perigos, dando-lhe sempre, ó Deus, a visão do céu, a ousadia do Espírito, dando a ele, ó Deus, a capacitação do alto, para que ele continue, ó Deus, coordenando, liderando esta obra, esse braço missionário, que ele seja, ó Deus, o teu instrumento vivo e forte nesse lugar. Mas não só a ele, ó Deus, pedimos a tua bênção para cada membro da tua igreja que serve aqui na congregação. Ó Deus, que essa obra cresça, avance e se multiplique. E que no futuro, ó Deus, a igreja forte nesse lugar possa organizar outras igrejas também, plantar novos trabalhos missionários para a honra e para a glória de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos, nós te celebramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos a Deus pela a vida do pastor Ililde, né, seu ministério, juntamente a nossa igreja, e por onde ele tem passado e deixado a sua marca, a marca da pregação da palavra e também da administração da igreja de Cristo. Muito obrigado, pastor Ililde, pela sua disposição conosco. Uma vez ele nos chamou, nós fomos em Cabo Frio, chamei o irmão Roberto, o Rogério, comemos pão com mortadela e café. E depois fizemos uma reunião, e ele falou assim: olha, eu estou motivado com a igreja de Flecheira. Nós queremos organizar. Então vale a pena termos pessoas assim do nosso lado, né, pastor? Vale a pena. Quando nós temos pessoas motivadas do nosso lado, a gente não tem motivo para ter desânimo, né? A gente tem motivo para avançar. E nós queremos em Deus que no tempo de Deus, no tempo certo, essa igreja vai ser organizada no momento dele. Quem sabe ano que vem Deus nos dê essa oportunidade. E eu já conversei até com o Edson lá, ó. Edson, fica de pé juntamente com a irmã Lígia. Mais gente chegou aqui. Por gentileza, Edson. A irmã Lígia, ela é membro da Igreja Batista Missão Multiplicar em Nova Iguaçu, irmã Lígia. Vila Kennedy. O Edson vai ser o futuro membro da primeira Igreja Batista Multiplicadora. Eu fiz desafio para ele. Quando a igreja se organizar, ele ser membro aqui. Tá bom? Muito obrigado pela presença. E também tem a neta lá, irmã Lígia, sua neta. Bisneta? Qual é o nome? Heloísa, fique com a vontade, tá? Deus abençoe grandemente. O Edson e a irmã Lígia, eles têm ajudado muito essa congregação aqui. Outra vez chegaram do Rio de Janeiro, me ligou,